Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é João Alves, sou advogado especialista em trânsito. E nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre acidente de trânsito, coisa que é comum na realidade brasileira, haja vista a quantidade de frota que existe no Brasil, ou seja, de carros, de motos, de veículos pesados. E a questão e o porquê desse vídeo é bem simples, é explicar para vocês como funciona a dinâmica do acidente de trânsito antes, ou seja, a parte probatória, a parte de constituir provas, quando você efetivamente está ali no acidente de trânsito e como você deve proceder. E a segunda fase se constitui em uma petição na qual eu vou explicar o que foi feito, o que deixou, o que faltou na parte probatória ali para ser colocado na petição, apesar dessa estar um pouco bem instruída, tudo bem? Então vamos para a tela aqui para a gente ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá? Vamos lá. Então aqui na tela a gente vai trabalhar aqui em duas etapas dessa vez. Duas etapas para ficar bem claro. Uma etapa pré, certo? E uma etapa pós, né? E aqui eu falo pré o quê? Pré-processo judicial. E aqui uma etapa já no pós, né? Depois protocolado. Processo judicial, depois de protocolado a petição, tá? Depois de protocolado a petição. Bem? Bom, então aqui vamos na etapa pré. Então vamos dividir, vamos se ir por dois caminhos. Um com acidente sem vítimas e outro com acidentes com vítima. Tudo bem? Então vamos lá. Supondo que ocorreu um acidente sem vítima. Um cruzamento ali, o qual um condutor passou pelo sinal vermelho. Como que deve ser o procedimento? O passo a passo. Primeiro, registro. Vamos fazer o registro, vamos documentar com fotos e vídeos tudo o que aconteceu naquele momento. E aqui com fotos, desculpa, e aqui a gente vai fazer uma documentação em 360. A gente vai tirar foto, a gente vai tirar vídeo de todo acidente que aconteceu naquele momento e vai documentar e vai deixar no nosso celular. E hoje, com o advento dos smartphones, a gente consegue fazer isso de maneira rápida. Então, primeiro, ocorreu o acidente, você viu que às vezes está correto, ou você quer se resguardar, porque você está correto e mesmo assim acha que vai ter um problema futuro. O que que a gente vai fazer? A gente vai documentar. Como que a gente faz isso? Com fotos, com vídeos, com testemunhas, inclusive. Testemunhas também. Então a gente vai estar fazendo isso aqui e sempre numa visão 360, tá? Vai de todos os ângulos. Muito acontece aqui no escritório de o cliente chegar com conteúdo, com foto e com vídeo, mas o mesmo ângulo. Quando chega lá no judicial, no juiz, que ele vai valorar essa prova, não é legal, tudo bem? Não é legal. Então aqui a gente vai fazer essa primeira parte que é o registro. Segundo, movimentação. Ocorreu, fiz ali toda a documentação, eu vou movimentar, eu vou retirar o veículo, eu não vou atrapalhar os demais. Inclusive eu sei que atrapalhar os demais, obstruindo a via, pode ocasionar inclusive uma infração de trânsito gravíssima, com valor altíssimo, ok? Acidente sem vítimas, tá? Vamos lá, acidente sem vítimas. Polícia, eu vou chamar a polícia? Não precisa, não precisa. Chamada não é obrigatória, exceto em crimes de trânsito, tá? Crime de trânsito aqui, a gente não vai chamar a polícia, que não precisa. Há o costume, é corriqueiro, mas a polícia não vem, isso é comum já, isso já virou hábito, inclusive, né, em todos os estados. Não precisa chamar a polícia, você vai fazer um boletim de ocorrência, certo? Nesse boletim de ocorrência você vai colocar todos os detalhes, que é aqui. Boletim de ocorrência. Ocorreu lá, registrei, retirei o veículo, não preciso chamar a polícia. Posteriormente, vou fazer um boletim de ocorrência, que é uma dica adicional. Nesse boletim de ocorrência, você vai colocar todos os detalhes, vídeos, fotos, tudo que você puder colocar, você vai colocar aqui, tá? Esse registro, na maioria dos estados, não todos, é feito de forma online. Prazo de 6 meses em períodos urbanos, 60 dias em rodovias federais. E acordo, se houver, grava um vídeo detalhando o combinado, que é uma dica muito importante e aqui uma certa ressalva. Vamos lá, ocorreu um acidente. Isso é comum. Joãozinho e Pedrinho. Joãozinho ultrapassou o sinal vermelho e bateu no carro de Pedrinho no sinal vermelho.
Hora que ocorre o acidente, Joãozinho sai do carro e fala assim: "Olha, eu vou pagar todos os danos. Eu sei que eu estou errado, capacetes estão vermelhos. O erro é meu". Isso na hora, no momento. Depois começa aquela fase de angústia. Liga no WhatsApp, não responde, manda mensagem, não visualiza, se visualiza, não responde. Então, aqui, quando há este acordo combinado naquele momento, no calor do momento, detalhando o combinado, você vai pedir autorização para a pessoa. Isso em um mundo ideal, tá, gente? Realidade. Mundo ideal, a gente vai, o mundo do dever ser. Vai pedir ali autorização. A gente pode gravar aqui, reconhecendo que houve o acidente. Tá? Não vai falar, olha, você é culpado, etc. Não, a gente vai reconhecer que houve o acidente, que existiu o acidente de trânsito. Então, a gente vai reconhecer que existiu aqui o acidente de trânsito, que efetivamente bati o carro e etc. Grava só isso. Então, você está se municiando aqui de um conteúdo probatório, se preparando aqui para o quê? Uma ação judicial, se precisar, futura. Futura. Joia? Então é isso. Está se preparando para a ação judicial aqui, futura. Bom, acidentes com vítimas. O que a gente vai fazer? Como vai ser o procedimento? Sinalização, a gente vai proteger o local, a gente vai prestar o socorro, ajudar as vítimas, e que independe de se você está correto, se você está incorreto, se você acha que está correto ou não, você vai ajudar as vítimas. Você vai preservar, você não vai omitir socorro, gente. A gente sabe que omissão de socorro é crime. Não omita socorro. Não piore sua situação, inclusive se você estiver errado, principalmente. Missão de socorro é crime, certo? Chame a polícia, preserve o local, tire fotos e se resguarde. Tudo bem? Mantenha a cena intacta até a chegada da polícia. Faça fotos e vídeos após o socorro, pré e antes, tá? E evite evasão, porque a penalidade é severa. Às vezes, ali, o fato de você se evadir, você piora a sua situação e, inclusive, você pode estragar a sua vida. Em dois contextos: o contexto no qual você está correto e você se evade, e o contexto no qual você está incorreto. Tudo bem? Vamos ter essa questão de responsabilidade aqui. Vamos dar umas dicas adicionais? Boletim online, eu já falei, inclua todos os detalhes, coloque todos os detalhes que vocês puderem, fotos, vídeos, a narração, testemunhas. Ó, lá quando ocorreu o acidente, se puder ter uma testemunha, você já gravar a testemunha falando que viu fulano, que viu Joãozinho ultrapassando o sinal vermelho, o faça. Prestação de socorro obrigatório pode trazer benefícios jurídicos, evasão evite a todo custo, penalidades graves, equipe emocional. Mantenha a calma, tá? Mantenha sempre a calma. Hora que acontece o acidente, existe um pico de raiva, principalmente se você estiver correto. Neste pico, você pode ocasionar várias consequências a depender do seu ato. Lembrando, a pessoa que está errada, ela comete um ato ilícito, um ato que gera responsabilidade, um ato que gera dano, e a gente vai estar fazendo, está se resguardando, está aqui fazendo esse registro para provar isso aqui para o juiz. Tudo bem? A partir do momento que você perde o equilíbrio emocional, e aqui uma dica extra direito, você perde a razão. Se você perde a razão, como é que fica isso no judiciário? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Bom, feito isso daqui, tentei um acordo, não consegui ir lá, fiz toda essa documentação bonita, fiz todo esse conteúdo probatório, né? Probatório. Tentei, e aqui chega o que eu costumo falar, né? Que chega aquela parte chata, né? Eu ligo para a pessoa, mando mensagem, não responde. Lá falou que ia ficar acordado sim, que ia pagar, e etc. Falou que ia prestar toda a assessoria possível e não presta, não presta. Então fica aquela coisa, então, bom, vou fazer o que agora? Vou entrar com ação judicial, tudo bem? Vou manusear uma ação judicial pedindo aqui danos materiais, danos morais em alguns casos e lucro cessante.
Bom, o que é lucro cessante? É que efetivamente eu deixei de ganhar. Olha, bateu no meu carro, eu sou Uber. Olha, se eu sou Uber, se eu sou Uber, eu vou deixar de trabalhar. Se eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de ganhar. Se eu vou deixar de ganhar, ele foi o causador do dano, ele tem que me pagar o valor que eu estou perdendo ali por ter o meu veículo parado por um dano que ele deu causa. A responsabilidade é dele, certo? Então, isso aqui é o lucro cessante. Uma coisa que eu tenho aqui, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, de deixar claro, gente, só compensa eu manusear uma ação judicial, só compensa eu acionar o judiciário, a figura do juiz, se efetivamente eu tiver todo esse conteúdo aqui probatório bem estruturado. O que se alega, o fato que se alega, ele deve ser provado, isso é premissa absoluta e básica do direito, certo? Então, quando você, cliente, chega aqui no escritório, não adianta chegar, doutor, foi isso, mas cadê as provas? Certo? Então, tudo que se alega deve ser provado. E quando eu pego esse conteúdo probatório aqui, olha para mim. Quando eu pego aquele conteúdo probatório lá, que você fez, desde o registro, desde da polícia, desde o boletim de ocorrência, desde o acordo, tudo que você filmou, qual que é a nossa função enquanto advogado? É colocar aquilo numa petição inicial e levar até o juiz, certo? A nossa função é essa. Nossa função é acoplar aquele conteúdo ali em uma petição inicial e levar até o juiz para a gente conseguir o dano material, efetivamente o que você foi ali, perdeu, assim por se dizer, o dano no veículo, o valor do conserto do veículo, o dano moral, o sabor que você está tendo ali em alto por causa daquilo, ou quando tem um acidente com vítima ali, às vezes tem um dano estético, certo? E terceiro, o lucro cessante que você está deixando de ganhar por causa daquele acidente, atrapalhando o seu dia a dia, a sua rotina. Então, olha, cliente, quando você chega até o escritório, a gente tem que ter conteúdo probatório farto. Não adianta você chegar aqui se você não tiver provas. Você se atrapalha e atrapalha, né? Nossa, também aqui dinâmica no escritório, tudo bem? Bom, dado isso, vamos ver uma petição aqui para ficar mais claro tudo isso aqui. Então, eu falei, vou pegar tudo isso aqui e vou acoplar no processo, tudo bem? E como que vai ficar esse processo? Estou mostrando aqui. Geralmente, esse processo ele vai ficar aqui uma petição do escritório. Ele vai ficar assim, tá? Indenização por acidente de trânsito. Aqui a gente costuma colocar sempre um resuminho. Réu colidiu na traseira do veículo do autor. Réu não guardou as distâncias de segurança do veículo da frente. O réu havia ingerido bebida alcoólica. Autor, réu. A gente coloca aqui as razões da procedência. Eu transitava na BR, quando próximo ao pedágio da seu veículo para 60 para as normativas da pista de rolamento, vindo a ter sua traseira abordada pelo veículo do réu. A autor da PF confirmou que o réu não guardou distância de segurança e havia ingerido bebida alcoólica. Relator da PRF. Relator da assistente da PRF, comprovantes e orçamentos das despesas, conserto, provas a produzir documental, caso pareça prova oral, resposta pública oficial, fundamentos jurídicos. Aqui estão os pedidos. Então a gente começa com a nossa petição, né? O juiz 100% digital, então, dos fatos, a gente coloca a petição em tópicos para ficar mais fácil o entendimento do juiz acerca dos fatos, etc. Explicando como é que foi feito o relatório, como é que é o sentido da via, como é que é o sentido, explicando as questões da via, explicando a questão aqui da PRF, tudo, explicando como é que a imagem lateral, as imagens que eu falei, de vários ângulos que devem ser feitas, do acidente, como tudo requerido, vai explicando que. Então, é uma petição que em tese aqui, ela é extremamente trabalhosa, tá? Uma petição que ela deve ser bem instruída e bem feita. Então, por ela ser bem instruída e bem feita, ela é extremamente trabalhosa. Por isso eu falo, acidente de trânsito, a figura de um autor, não é brincadeira, certo? Tem que ser bem límpido, assim por se dizer, uma petição bem elaborada. Joia? Então aqui eu mostrei um pouco de como funciona na prática o pré e o pós momento da petição, certo? Depois disso vem uma audiência de conciliação, tudo bem? E após isso vem uma sentença. Geralmente, depois da audiência ou na audiência, pode ter um acordo, joia?
E aí, nesse acordo, geralmente ele é parcelado, inclusive. Se for para sentença, depois pode ter uma execução, certo? Então, às vezes, a gente vai ali, faz um acordo, etc., depender da dinâmica nossa com o cliente. Então é isso, amigos. Espero que esteja esclarecido de forma prática como funciona. E sempre lembrando que a gente precisa de um conteúdo probatório farto para a gente ter resultados eficientes. Bem, um abraço e fiquem com Deus.